O povo ficou no deserto vendo tanto milagre. E o povo murmurava. Ô povo ruim! Gente, a gente está na época da graça, sendo abençoado, vivendo do bom e do melhor, e a gente murmura, a gente peca, a gente vacila, a gente pede um carro, Deus dá um carro, a gente para de ir no culto para ir na praia, Deus dá uma chácarazinha, a gente passa 3, 4 dias na chácara perto da ceia. Então, os nossos comprometimentos não é muito melhor do que os comprometimentos do povo do Êxodo. Não é não. Então, vamos ser sinceros, irmãos. Enxergar a Bíblia, pegar ela e colocar na prática, a gente vai começar a falar, uau, é para isso que a Bíblia está lá. Tem gente que não entende. Mas o Velho Testamento não é para nós. É para nós sim. Lembra que eu falo? Princípios. Lá eles vão mostrar erros e acertos que a gente deve copiar. Olhar assim, esse erro eu não vou cair. Eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui. Então, é extremamente pedagógico o Velho Testamento. Então, profetas de Baal, eu gosto mais daquele momento. Eu fico pensando, escolher quem vocês querem servir. Escolha. Em cima do muro, é o pior lugar onde você deve ficar. Mas o povo já tinha escolhido, não tinha? Não, eles foram lá, matam os profetas de Baal. Daqui a pouco eles mesmos vão ser profetas de Baal, porque eles não voltam para Deus. Nunca houve um rei bom no Reino do Norte, que é o povo de Israel. Nunca. Todos idólatras, desde Jeroboão I até o último rei, todos idólatras. Por isso que eles são destruídos 100 anos antes do que a nação de Judá. Oséias, o imensurável amor de Deus. Irmãos, como eu disse, se você não entender o simbolismo bíblico e tudo mais, você fica frustrado. Principalmente Oséias. Porque aqui é fenômeno. Oséias era conhecedor da história de todo o cenário que envolvia o Reino do Norte, inclusive a topografia daquela região. Isso demonstra que ele pode ter sido morador daquela localidade. Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Foi dividida na época de Roboão. O Reino do Norte ficou com 10 tribos, quem virou o rei deles foi Jeroboão. Deus que determinou, não porque ele era bom. Deus queria punir muita coisa ali. Às vezes um líder ruim é uma punição de Deus. Eu não queria falar, não posso falar. Tem igreja que me procura, meu pastor é uma prova. Eu falei, porque vocês são uma prova. Deus manda um pastor prova para uma igreja prova, para poder vocês se ajudarem aí no crescimento um do outro. Pastor bonzinho para a igreja bonzinho, está tudo certo. Eu lembro quando eu comecei a pastorear, eu era muito duro, hoje eu sou bonzinho. Aí eu ficava assim, poxa Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Eu tento ser bonzinho, não consigo. Eu tento conter minha boca, não consigo. Quando eu olho, eu já estou falando. E aí Deus falou comigo através de uma pessoa, falou assim, você é o que Deus precisa para esse tempo. O tempo de pastor bonzinho já passou. Pessoas cascudas precisam de um pastor cascudo. Você fala hoje nessa geração, pô, moleque de 12 anos põe o dedo na cara da gente. Então precisa de um cara que tenha coragem de meter a mão e quebrar o dedo do sujeito e mandar ir para o hospital. No sentido figurado, viu? Não vai fazer de verdade da cadeia. Mas a questão do enfrentamento, de você manter a linha, de você não ficar voltando atrás com medo de cara feia, é necessário para esse tempo. Quantos pastores estão dando errado porque não conseguem equalizar? Ou é tudo ou é nada. Eu odeio o povo, eu lidero eles porque Deus mandou, então não serve para ser pastor. A outro lado, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo. Meu aniversário é dia 30 agora. Tá chegando perto do meu aniversário, não vou brigar com ninguém, senão não ganho presente. Não. Eu vou falar, tem que ser falado. Tem hora que a Mara fala, o que você está aprontando? Eu falo, Deus mandou. Estão pisando na bola, vamos consertar, pro bem deles. É pro bem deles. E isso aqui vai acontecer na história. Você vai perceber isso. Sua mensagem abrangeu os reinos do norte, com capital em Samaria, e também o reino do sul, com capital em Jerusalém. Haja visto que a nação já tinha sido dividida. E essa divisão, como eu disse, é um ponto histórico.
Vamos pensar nisso depois. O ministério de Osés foi extenso e duradouro, embora os autores da literatura teológica não apresentem com exata precisão as datas. Não tem precisão nas datas e também não precisa ter, viu, irmãos? É um negócio mais ou menos ali, mas é o suficiente para o nosso aprendizado. Sabe-se que ocorreu no 8º século antes de Cristo, abrangendo o reinado de vários monarcas que são citados. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Jeroboão II em Israel. Isso é importante eu saber, porque isso aqui vai me trazer a conotação cultural histórica. Por exemplo, na época de Jeroboão II, estava tendo grande prosperidade. Irmãos, na época de Acabe, teve grande prosperidade. Aí Deus mandou a seca. E a seca acabou com a prosperidade. Numa região do Oriente Médio, gafanhoto e seca é questão de vida e morte. Amém, queridos? Então, para você entender os contextos. Porque então, os profetas estão falando sobre soberba, opulência. Porque o povo está rico. Foi uma época de grande prosperidade. Agora me diz, Jeroboão II, extremamente, mas extremamente idólatra, colocou um bezerro de ouro lá para adorar. Jeroboão I trouxe esse bezerro da onde? Do Egito, onde ele teve muito tempo. Olha de novo o danado do bezerro. Eu como picanha de bezerro, eu não vou idolatrar a picanha. Então, quando você percebe essas coisas, aí fica mais clara a mensagem. O povo todo. E prosperar é uma bênção, mas prosperar e pensar que foi você que conquistou e viver ali idolatrando o carro, idolatrando a casa, idolatrando a roupa, idolatrando a marca, por amor de Deus, irmãos, me ajuda. Irmãos, eu gosto de comprar umas coisinhas, umas marquinhas mais gostosinhas, bonitinhas, que tem qualidade. Eu gosto. Vou lá, a pessoa me deu, comprei um terno de linho da Dudalina, a Mara ficou brava. Mas estava na promoção. Mas não é por causa da marca em si, eu não vou idolatrar a marca. Eu não vou idolatrar meu carro. Eu não vou idolatrar minha casa. Mas é um risco, porque uma das piores idolatrias chama-se avareza. Idolatrar bens. Idolatrar riquezas. Amém? O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. O tema que reflete o livro do profeta Osés é o grandioso, inexplicável e majestoso amor de Deus. Como eu disse, quando eu penso em Osés, eu penso que ele passou pelo vale da sombra da morte. Eu não desejo meu pior inimigo que Oséias passou. Só que o centro do livro não é o pecado, é o amor de Deus para lidar com o pecador. Olha que coisa linda, irmãos. Para mim, eu vou querer que os irmãos leiam comigo, capítulo 12, é o capítulo 11, 12, 13 e 14, ele é lindo, do livro de Oséias. Ele começa falando sobre o jeito que Deus trata Israel como um filho. Eu te ensinei a andar, eu te levei no deserto, com cordas de amor, laços humanos, mas tu se afastava de mim. Olha aqui, parece que um pai falando com tristeza da quebra de relacionamento com o filho. Quando nossos filhos tornam-se adolescentes. Eu vou ficar falando de adolescente, a Beatriz vai ficar com raiva de mim. Todo dia eu falo. Mas ela já não é mais adolescente, já é uma jovenzinha. Então, a gente é criança, irmão, vive no colo, agarra a gente, beija a gente, tudo que a gente fala é bonito. Né? A gente é o padrão do super-homem deles. Vira adolescente, fica birrento. Não quer andar com a gente. Se a gente chega na porta e diz, meu filho, eu te amo. Pai, que vergonha. E quando é criança, não, quer que a gente fala para todo mundo. Tem um orgulho da gente, né? Mas vira um adolescente, parece que desapega da gente. E a gente se frustra, a gente fica triste, por causa dessa busca da independência. Isso é tudo psicológico, tudo natural, tudo da época. Depois muda tudo. Aí amadurece, volta de novo pro colo do pai. Não é assim? Mas Israel fez isso. Você começou a andar, começou a ficar firme, já sou um adolescente. Aí se desprende, vai viver sua vida. Anseia pela liberdade, anseia pela autodependência. Faço o que eu quero, eu me controlo, eu me supro. Não deu certo.
Aí Deus vai falar isso com eles aqui. Amém? Israel, a nação escolhida, mesmo sendo rebelde, agindo na contramão de todos os propósitos estabelecidos para si, experimentou a graça e o amor de Deus, de um Deus justo, santo, porém bondoso. Olha que coisa linda. Bom, se Deus fosse tratar comigo, estou falando de mim, conforme a minha maldade, eu não estava aqui não. Eu tenho hora que eu não me suporto. Irmãos, esses dias uma amiga de trabalho muito sábia, ela é espírita, e ela falou assim: tem muita gente que apronta um monte, depois se esconde na igreja para dar um de bonzinho. Aí eu falei: não, você não entendeu, não é dar um de bonzinho, é porque é o último refúgio de um pecador inveterado. Sabe por que eu estou na igreja? Não, mas você é honesto, trabalhador, gente boa. Eu falei: não, eu sou uma peste. A igreja me ajudou a encontrar um caminho. Na verdade, eu falo a igreja, mas Jesus me mudou, me transformou. Inclusive, essa minha transformação, ela é diretamente ligada a Ele. No dia que se eu sair da graça hoje, se eu largar de Jesus hoje, eu volto a ser o que era antes. E pior, a Bíblia diz que pior. Mais 7 vezes. Mais 7 capetas, igual. Eu digo que teve uma época que eu acho que o capeta não me possuía, não. Eu que possuí o capeta, que era terrível. Irmãos, como é que pode? Eu dormia e acordava pensando em fazer maldade. Revolta, raiva. Eu tinha muita raiva de Deus. Não é que eu não acreditava. Tem o ateísmo e o agnosticismo, que é a negação de Deus. Eu era um agnóstico inveterado. Eu dizia, eu sei que esse Deus existe, mas eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu era assim. E aí hoje eu sou apaixonado por ele. Então, a transformação que há na nossa vida, ela depende disso aqui, ó. Da bondade de um Deus justo e misericordioso. Amém? É um Deus tão bom que ele... eu digo assim, não é por mim. Minha santificação não dependeu, não foi eu que causei. Apesar de mim, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu atrapalho. Tem hora que eu digo, vou ajudar, só atrapalho. Aí eu digo, não, agora eu sei o que Deus quiser. Aí começa a funcionar. Olha só. Mas a gente vai falar sobre isso uma pena que não dá tempo. Aí, a aula já está quase acabando, mansão. Senhora, já. Eu pensei que estava começando. Quase acabando. Eu estou aqui borbulhando no ensinamento. Conforme observou-se acima no contexto histórico, o povo de Israel era uma nação dividida. Jeroboão II e Uzias reinavam. Osés começou a profetizar. Nos dias de Jeroboão II, Israel desfrutava de paz na política e tempos de prosperidade. Eu fiz o meu PowerPoint hoje pensando no Data Show. Aí eu pus na televisão, ele tomou muito espaço. Mas eu estou lendo aqui, eu acho que dá para compreender bem, né? Nos dias de Jeroboão, então, segundo Israel, tinha paz na política e tempos de prosperidade. A questão é que, ao mesmo tempo que havia paz e prosperidade, a nação estava entregue à corrupção moral, a espiritualidade estava em estado fétido e putrefato. Olha só, irmãos, as alianças políticas trouxeram tranquilidade, trouxeram paz e trouxeram prosperidade. E trouxeram o que mais? Trouxeram idolatria. Irmãos, estamos negociando com o Egito. Então vamos fazer um templo aos deuses do Egito, para quando os embaixadores virem, os políticos virem, os reis virem. Vamos fazer um negócio, lembra de Salomão? Vamos casar com a filha do fulano, Beltrano, Cicrano, casou com todo mundo. Todo mundo que ele achou pela frente, ele casou. Só que para cada uma ele construía um templo. Israel, a capital virou o quê? Uma grande variedade de tempos ali, um paganismo desenfreado. Acabou com o povo. Acabou com o povo. Então, irmão, não vai ter guerra, viu? Vamos negociar. Esse é o problema. Eu acho que é Lutero que diz paz, mas não a qualquer preço. Lutero, você está falando contra a igreja, está causando reboliço na igreja. Para! Deus mandou semear paz. Não, mas paz a esse preço? Vocês estão vivendo há 1500 anos de paz e idolatria. Vamos ter guerra, mas vamos liquidar com a idolatria. Às vezes assim, eu falei isso com um pastor esses dias. Pastor Rondinete, você
Você tem que ter tranquilidade, você traz uma guerra tremenda, tudo você acha ruim. Eu chego na reunião, eu digo, irmão, se for chegar na reunião para ficar passando a mão na cabeça do outro, você falar que eu faço um bom trabalho, eu faço, você faz. Então a gente não precisa, irmão, fica mandando lá coraçãozinho no Facebook. A gente está aqui para ver o que não deu certo e para melhorar. E aí eu fico bobo com isso, porque a pessoa pensa que é maldade de quem quer trazer uma crítica, e nesse caso, dentro de reunião, é uma crítica válida, você não pode ficar criticando pelos corredores, não resolve. Mas você chega para uma reunião e você diz, ó irmão, vamos melhorar isso aqui, ó irmão, não ficou bom isso aqui, ó irmão, vamos repensar isso aqui. É o que às vezes falta. E aí quando você ambiciona pela paz a qualquer preço, ó, a idolatria e o pecado toma conta. Sim ou não? Tem igreja por aí que é uma maravilha, cada um faz o que quer, para poder não ter embate. E eu gosto de embate? Claro que não. Às vezes tem que tratar um caso com uma família maravilhosa, que eu amo de coração, mas eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir. E aí, é porque eu não amo? Pelo contrário, porque eu amo. Se eu não amasse, irmãos, eu nem ia lá. Eu nem gastava minha amizade, minha popularidade. Eu não gastava, mas como eu amo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Tem gente que fala assim, o filho dos outros a gente exorta, os nossos filhos a gente não exorta, pelo contrário. Os filhos dos outros a gente tem coisa que a gente deixa. Agora o nosso a gente não quer deixar, né, irmãos? Questão de estudo, escola, dessas coisas, de caráter, a gente cobra porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. E isso é a visão profética. A nação de Israel encontrava-se em estado deplorável do ponto de vista espiritual. Veja bem, não é porque está prosperando financeiramente que Deus está abençoando. Essa ideia veio da teologia da prosperidade. Essa ideia já estava na cabeça dos fariseus, mas nunca esteve na cabeça de Jesus. Nunca esteve na cabeça dos profetas. Se está prosperando, está bem. Às vezes a igreja está linda, bufando de gente, mas tiraram os princípios do reino, alargaram a porta estreita. Aí lota mesmo. Não é toda igreja que está crescendo que alargou a porta. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, se você servir a Jesus com um propósito, Atos 2, 47, se não me engano, né? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e Deus acrescentava todo dia quem havia de se salvar, e o povo era conhecido, tinha o carinho de Jerusalém. Peraí, então a igreja cheia da palavra, cheia da oração, cheia de bondade e comunhão nos bens, irmãos, vai crescer também. Agora eu posso esquecer tudo isso e crescer somente liberando o pecado. E quais igrejas que crescem mais hoje por aí? As que liberam o pecado. As alianças políticas formadas com os povos vizinhos tornaram o solo fértil para a propagação da idolatria e do culto a Baal. Baal até hoje é adorado naquela região, tá, irmãos? Região da África ali. Tem um culto a Baal. Ainda é um culto sangrento, que eles oferecem até criança. Eu conheci um missionário que ele falou que uma criança era vendida por $4 para poder ser oferecida a Baal. $4 era o preço de uma criança. Diante do quadro de infidelidade de Israel, Deus ordenou que Oséias contraísse o matrimônio e formasse a sua prole. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filho da prostituição, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor. E foi-se Oséias e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui está o porém. Aqui que o negócio se torna meio tenebroso no livro. Esse texto desperta várias interpretações, pois há os que afirmam que Gomer poderia ter tido relações com outros homens antes do relacionamento com o seu marido. Então, vai e pega para ti uma filha das prostituições. Já era uma mulher que já tinha uma pregressa ali muito ruim. Aí tem aqueles que dizem assim, não, ela casa com o profeta, ela está bem ainda, porque o profeta não poderia se casar com alguém com a vida dessa. Era contra a lei. Mas qual ambiente que ele está vendo?
É um ambiente de lei? É um ambiente que a lei de Moisés está em voga? Então, já não dá para pensar assim. Entendeu? Já se afrouxou a lei faz um tempo. Ah, mas quem adulterava, homem ou mulher, era morto. Rapaz, a Bíblia cita dezenas de adultérios que não foi punido. A lei se afrouxou. Ué, todo mundo sabe disso. Então, esse é um pensamento de que ela só veio adulterar depois de casada. Não vejo assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não pelos critérios adotados por esses biblicistas que levam em conta que a lei era aplicada de forma total. Não era. Poxa, a própria pregação profética de Osés mostra que a lei afrouxou, que o povo não praticava a lei. Ele está ensinando para quem? Para Israel, que está tomada pela idolatria. Inclusive o culto a Baal e Astarote, que era a filha de Baal, era um culto de prostituição. Há também os que defendem o pensamento de sua infidelidade aconteceu depois do casamento. O adultério historicamente foi condenado pelo Senhor Deus. Sim, até hoje o é. Pois além de ser pecado, sempre trazia prejuízo para as relações familiares e conjugais. O problema é que o pecado do adultério, ela não traz consequência para o adúltero, ela traz consequência para a família. E tudo que destrói a família é extremo aos olhos de Deus. Amém? Então é abominável a Deus aquele que comete, vamos dizer assim, transgressão contra a família. Se você olhar o decálogo das leis de Moisés, vários pontos ali é uma agressão à família. O desonrar pai e mãe é uma agressão à família. O adultério é uma agressão à família. Amém? A pena para os adúlteros, tanto do homem como da mulher, é a morte. Sim. Mas você não vai ver isso. Você não vai ver isso em voga. Muitos adúlteros não foram punidos com a morte. Frente a isso, Osés, então, após contrair casamento com Gomer, recebe dela a infidelidade. Sim, ela o traiu, recebendo outros amores. O Senhor Deus ordenou que Osés a recebesse de volta, de maneira que o texto sagrado dá a entender que ele precisou comprá-la do mercado de escravos. Irmãos, há também quem diga que todo o roteiro inicial do livro de Oséias é simbólico. É uma visão do profeta, é um sonho do profeta, é algo simbólico. O livro vai explicar que não casaria com o cenário bíblico. Toda vez que alguém tem uma visão, ele diz, visão do profeta fulano. Não é assim? Assim diz o profeta, é algo que ele recebeu. Quando ele tem que vivenciar alguma coisa, é uma narrativa histórica e verídica. E aqui ele não faz uma aferição. Agora eu vou contar para vocês uma visão minha. Ele não fala. Então todos consideram verídico um fato, uma narrativa. Amém? Esse caso de infidelidade. Mas, Senhor, é muita maldade. O profeta está sacrificando a sua felicidade. Tá. E muitas vezes a gente se torna a própria lição. Deus coloca na nossa vida a carga de ser a lição que o mundo vai ler. Amém? A lição que o mundo vai ver. E é o que vai acontecer. Agora eu quero que você imagine isso. Gomer peca contra seu matrimônio. E ela sai de casa na altura desse matrimônio. E ela talvez, por conta de não ter marido, ela é obrigada a passar por um período de privação. Ela vai se prostituir, ela vai acabar se entregando como escrava, um escravagista. Isso era comum. Você se tornava escrava por conta de dívidas financeiras. Isso era comum. Só que tem gente que trabalha, tem gente que carpina, tem gente... Como ela era uma mulher já foita, já dada essa questão de prostituição, ela se tornou uma prostituta escrava. Olha que coisa triste. E aí o que vai acontecer? Deus falou, casou com ela? Mandei, né? Casei. Ela pecou contra ti? Pecou. Ela está lá, escrava lá, tá. Compra ela de volta. Como assim? Vai lá e compra ela de volta. Ixi,
A segunda parte é pior do que a primeira. Ele vai lá, pega a sua renda, vai lá para o escravagista, paga o preço da dívida dela e traz ela de volta para casa. A segunda ordem de Deus é pior do que a primeira. Amém, queridos? E aqui tem um problema. Quando ela retorna, aí começa a lição para o povo. Porque, irmãos, existiam várias proibições. Primeiro, tinha uma proibição na lei de você casar com alguém que você já divorciou. Então, eu imagino que essa mulher saiu de casa e não foi divorciada. Porque existia a lei que ele não podia casar com alguém que ele divorciou. Aí ele está descumprindo a lei. Não, mas ele compra ela de volta, chama-se preço de redenção. E ele retorna a sua convivência matrimonial com ela. Tanto que ele teve filhos. E aí eu vou dizer uma coisa, o povo. Boca do povo. Fofoquinha santa. O povo vai olhar e vai dizer, tu não é profeta? Como que tu permite uma mulher que te traiu, uma mulher adúltera, conviver contigo? Ela tinha que estar morta, ela tinha que estar apedrejada. Aí que vem a lição profética. Imagina Osés passando na rua e o povo, ei Osés, como é que pode, Osés? Olha o que você está fazendo com sua vida. A mulher não presta, manda ela embora, mata ela, deixa a gente apedrejar ela. Pessoal, é errado? É. Adultério é ruim? É. Prostituição é feio? É. Trair o marido é errado? É. Isso que está acontecendo aqui é o que vocês estão fazendo com Deus de vocês. Vocês estão traindo a Deus, vocês estão adulterando a tua aliança com Deus. O teu esposo está sendo traído, teu esposo é o Senhor Yahvé. E vocês estão adorando Astarote, adorando Azerá, adorando Baal. Então o povo, peraí. Cara, nós estamos tirando onda com você por causa de uma mulher, mas nós estamos adulterando contra o nosso esposo celestial, Deus. Que temos uma aliança com ele, a aliança do Sinai. Então assim, como eu disse, é algo pedagógico e não dá para fugir. Lembra quando o profeta vai até Davi e fala para ele, Davi, tinha um homem que tinha de tudo. Aí um dia chegou lá o vizinho, chegou uma visita, ele foi lá, pega a ovelhinha, a única ovelhinha de um pobre, para poder oferecer, mata ele, homem cruel, tomar o pouquinho que o outro tinha. Assim é tu, esse homem, porque tu tomaste a mulher de Urias. Aí, pequei contra Deus. Então, às vezes, Deus tem que desenhar para a gente entender, irmãos. Porque às vezes a gente está fazendo tudo errado. Quem convive com a igreja, igual eu convivo, porque eu convivo integralmente com a igreja. E eu costumo dizer que a igreja está dentro de casa. Quando eu acordo de manhã, eu tenho crente dentro de casa. Obrigado, viu? Aí, a gente vê essas coisas, irmão. O irmão fica 10 meses sem pisar na igreja. E de repente ele chega na igreja e quer falar de compromisso. O irmão nunca ajudou em nada na igreja. De repente chega na igreja e fala assim, nossa, essa pinturinha está feia, hein? Mas nunca deu R$1 na igreja. Então, a hipocrisia é extrema, irmãos, no meio religioso em geral. É um ambiente fértil para a hipocrisia. Então, às vezes, Deus tem que desenhar e colocar a nossa foto no meio. Ó. O problema não é o outro, o problema é tu, sujeito. O problema não é o teu primo, teu irmão, o líder. O problema é tu. Resolve o teu, que o outro resolve o dele, e assim a igreja vai virar uma bênção. Mas quando você está pensando no adultério de Oséias, contra Oséias, você não está pensando no teu adultério contra mim. Doeu, hein? Aí ele, depois desse ensinamento, ele começa a falar de relacionamento. Aí ele começa a explicitar o grande amor de Deus por Israel. A linguagem, depois disso, se torna uma linguagem bem bonita. Ele vai falar, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento teórico? Não. O povo ainda conhece a lei, mas o povo não pratica a lei. O povo conhece a lei, mas não conhece o Deus da lei. Lembra aquele processo relacional que eu sempre falo aqui? Não adianta você conhecer toda a lei, todos os livros do mundo, se você não conhecer a Deus. É isso que vai acontecer. O relacionamento de Osés com Gomer gerou 3 filhos. Jezreel, que significa Deus espalhará,
Lo-Ruama, que significa desfavorecida, e Lo-Ami, que significa não meu povo. Quando Josué nasceu, Deus sinalizou a destruição da casa de Jeú. Lo-Ruama fazia referência à misericórdia de Deus que estava afastada do povo. Deus vai espalhar, Deus vai desfavorecer. E esse não é mais meu povo, mas no sentido restrito, irmãos. Por exemplo, não é mais meu povo, abandonei. Ele vai deixar claro. Principalmente eu sempre cito aqui Isaías 50. Vocês me traíram, mas eu não dei carta de divórcio, vocês ainda são minha. Vocês ainda são minha esposa. Eu ainda vou cuidar de vocês, eu ainda vou perdoar vocês. Então, no sentido restrito, ele está dizendo, olha o perigo que vocês estão correndo. Vocês estão correndo o risco de espalhar, vocês estão correndo o risco de ser desfavorecidos, de perder a minha misericórdia. E vocês estão correndo o risco de ser chamado não meu povo. Não são mais meu povo. Aí, se você olhar para a história de Israel, o Reino do Norte, você vai ver tudo isso aqui. No ano 722. Deus permite a Síria, irmãos, destruir Samaria e levar cativo, espalhar as 10 tribos entre as nações do mundo. Até hoje, eles estão voltando em conta-gota. Tem um movimento sionista que começou no século passado, onde eles fazem leitura de DNA, eles fazem tudo para trazer essas tribos, encontrá-las e levar. Se você chegar hoje na sinagoga e falar assim, eu acho que eu sou descendência. Aí eles falam assim, então vamos fazer o exame de DNA. Eles pagam o exame de DNA, você faz o exame de DNA para ver se você tem DNA dos judeus. Das tribos que estão perdidas, é o movimento sionista que chama. Então, até hoje eles estão espalhados. Muitos voltaram já? Sim, muitos, mas não todos. Por causa disso aqui. Quando a misericórdia de Deus que estava afastado do povo, por fim, Lo-Ami sinalizava que o Senhor trataria seu povo com rejeição por um tempo, para que Israel se arrependesse de seus feitos e voltasse para ele. Deus esperava que a nação se arrependesse e o arrependimento verdadeiro trazia salvação frente ao futuro de dor e sofrimento. Era preciso voltar à prática da verdadeira religião. Isso somente aconteceria por intermédio do conhecimento de Deus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Irmão, eu estou lendo bastante por causa da senhora, viu, irmã Sandra? Por isso que eu estou fazendo bem a leitura aqui. Eu falo para os irmãos, lê em casa. Mas por causa da senhora eu estou lendo bem alto, que é bom porque eu mesmo aprendo. É bom. A leitura é bom para aprendizado. Leitura em voz alta. Aí você lê e assim. Eu mesmo assimilo que eu estou lendo. Não ter conhecimento, irmãos, não é pecado. Às vezes você não teve acesso. Agora você rejeitar é outra ação. O verbo de rejeição, irmãos, é uma responsabilidade de quem rejeita, sim ou não? Então Deus está dizendo, eu tentei ensinar, mas você rejeitou. Eu tentei me fazer conhecido, mas você não quis. Eu não querer, eu rejeitar o conhecimento de Deus, é eu rejeitar o próprio Deus. Amém, queridos? Isso que é perigoso. Irmão, toda igreja que eu chego, eu faço um esforço gigante para transmitir, para refinar, vamos dizer assim, a reflexão do povo. Mas eu luto, irmãos. Não é todo mundo que valoriza isso. Quantas vezes as pessoas me rejeitam e rejeitam o conhecimento? Porque é trabalhoso. Não é trabalhoso? Mas quem mais trabalha sou eu. Quem mais tem que se esforçar é o próprio pastor. Por isso que as pessoas acham o caminho fácil. Vamos pegar um atalho aqui. O povo não gosta de doutrina. Tira a cesta e coloca campanha. Quantas igrejas? Teve igreja que ficou anos sem ter doutrina. Igreja grande. Irmão, se tivesse 3 eu estava lá. Quando o povo não ia, eu gravava e mandava no celular de cada um. Pastor, mas não quer ouvir, mas eu mandei. A minha parte eu fiz. Por quê? Porque o conhecimento está à disposição. Se você quiser rejeitar, você rejeita. Agora, se eu não colocar à disposição o conhecimento, quem está sendo infiel sou eu. Amém, queridos? Agora, alguém congregar comigo e falar que não aprendeu porque não tinha, é um mentiroso. Eu deixo bem claro isso.
Porque eu faço questão de ser a melhor escola dominical, ser o melhor culto de ensino, os cultos é campanha. Como é que eu faço campanha? Oração e palavra. Campanha para mim não é bagunça, para mim campanha é oração e palavra. Eu pego um texto, eu fico comendo ele 2 meses ali com a igreja. Terminou a campanha, eles cresceram espiritualmente, cresceram em conhecimento. É isso. Irmãos, abra sua Bíblia rapidinho no capítulo 11 do livro de Oséias. É rápido, viu, irmãos? Quem achou já vai lendo aí. Capítulo 11, os 3 primeiros versos. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Irmãos, olha que linguagem de amor. Israel era menino, eu o amei. Eu peguei ele lá do Egito, chamei ele de filho e saí andando com ele. Quanto mais eu chamava, mais eles iam embora da minha presença. Quanto mais eu chamava, mais eles sacrificavam balins, que é o plural de Baal. Baal significa Senhor. Eles buscavam, irmãos, Deus era um Senhor amoroso. Eles procuravam senhores, mas não queriam o Senhor. Olha para você ver. Balins. E queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Efraim era a maior tribo, então era a referência a todo Israel. Tomei nos meus braços. Olha só. Já que não quer andar, deixa eu pegar ele. Aí eu pegava no colo para tentar levar comigo. Mas ele se desvencilhava. Sabe aquela criança birrenta? Não quer andar, a gente sai puxando, não dá. Então eu pego no colo e levo. Mas ele não quer ficar no colo também. Olha para você ver. Todo o esforço de Deus para levar para o caminho certo, todo o esforço da criatura para sair do caminho que Deus está traçando. E ele está usando a figura de uma criança. Nós somos crianças? Não. Nós temos consciência de adulto, mas agimos como criança. Então a responsabilidade é maior. Aí, o verso 4. Quem lê para mim bem alto? Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Amém. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo a forma como ele fala? Atrair com cordas de amor. Primeiro ele leva como criança. Criança a gente leva. Agora, quando se torna adolescente, a gente tem que começar a convencer, né? A atrair, porque já tem querer próprio. E ele fala assim, mas não foi possível. Não foi possível. Porque eles não queriam. E aí depois, lógico que eu não vou entrar no texto todo, porque eu falei que esse texto termina, essa perícope, só termina no 14. Ele vai dizer, ó, não vai voltar para o Egito. Vocês estão com vontade de ir para o Egito? Não vai. Aí ele vai dizer, o problema vai ser que agora vocês vão ser castigados por outro povo, não vai ser o Egito. E aí depois ele fala de restauração. No fim ele vai falar de restauração. Só que é muito bonita essa parte. Amém? Leia Oséias quando chegar em casa, amanhã. Leia antes do almoço, para ficar fresquinho. Joel. Oh, Joel. Joel foi o próprio escritor do livro. Seu nome é oriundo do hebraico, que tem a ver com o tetragrama sagrado, o Yahvé, e a junção do termo El, que significa Deus. Então, a junção do nome Joel significa Yahvé Deus. Amém? Era filho de Petuel. Não se tem muitas informações sobre a vida desse profeta. Acredita que ele vivia em Jerusalém. Então, teve uma profecia dele
contra Israel se cumpriu naquela época, que foi a profecia sobre a invasão assíria. Mas fora isso, ele estava falando para Jerusalém. Um fator que merece atenção é que Joel é referenciado por outros profetas pré-exílicos. Amós, Isaías, Miqueias, fala o nome dele. O livro deve ter sido produzido e escrito na região de Jerusalém ou de Judá, lugar onde ele profetizou a palavra do Senhor. O pastor Bento, o Esdras Bento, reitera que há várias citações de profetas sobre o santuário de Jerusalém, outros sim, sua mensagem é de juízo para o reino do sul, embora Judá ainda não tivesse caído em completa devassidão moral e espiritual. Ele pode ter sido contemporâneo de Osés e Amós, que profetizaram no reino do norte. Judá ainda não entrou naquela devassidão. Tinha reis bons e reis maus. Israel não, só tinha reis maus. Por isso que ele é destruído mais de 100 anos antes. Irmãos, toda vez que o profeta levanta, que o povo resolve se voltar, aquela geração é preservada. Se o povo não volta, aí o tempo do castigo de Deus vai se abreviar, vai vir mais rápido. Amém? Esse é o problema. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor. O dia do Senhor, a gente já aponta o dia do juízo. Não é o dia do trono branco. É o dia do juízo. Se fosse hoje a gente pensar no próximo grande dia do Senhor, possivelmente a grande tribulação. Mas no Velho Testamento tem muitos grandes e terríveis dias do Senhor. Dia de grande julgamento. Dia de disciplina de Deus. Da ira de Deus ser derramada. Com Nabucodonosor sobre Jerusalém, foi um grande e terrível dia do Senhor. Amém, queridos? Sobre Samaria, a Síria, irmãos, o cerco assírio, eles cercavam a cidade, deixavam sem comida nem bebida. Quando eles entravam, eles tiravam a pele dos generais, dos nobres, vivo, e deixavam o camarada pendurado, vivo, sem pele, para as moscas e os bichos comer o cara, vivo. Então, os caras preferiam morrer que cair na mão de um assírio. Os caras eram cruéis demais. Isso era um juízo terrível. A expressão dia do Senhor trata de um período em que o juízo de Deus se manifestará sobre aqueles que se levantam como seus inimigos. Quem usou esse termo primeiramente foi o profeta Obadias, cerca de 20 anos antes de Joel. Mas tem várias vezes, como eu disse, expressões sobre o juízo do dia do Senhor e apontando algum juízo específico. No caso de Joel, teve terremoto, teve gafanhotos, praga de gafanhoto, irmão. Hoje a gente não vê isso, então a gente não sabe o que é, uma coisa terrível. Uma coisa terrível. O gafanhoto, ele comia até a casca das árvores. Em algumas coisas, em alguns lavoura dessas, que não é, por exemplo, milho, trigo, é coisa pequena. O que é que eles fazem? Comem até a raiz. Comem até a raiz. E depois você fica anos para recuperar. As árvores grandes, ela fica sem produzir durante anos. O contexto histórico da profecia de Joel envolve momentos delicados que a nação estava atravessando. Tiro, Sidom e Filista fizeram frequentes incursões militares a Israel. Além disso, a seca assolava a terra por longos dias. E para completar, os gafanhotos invadiram toda a região, causando severos problemas econômicos. Quando os insetos invadiram a terra, causaram inimaginável estrago, dada a força e o poder de destruição. Uma nuvem de gafanhoto, irmãos, no deserto, eles atravessavam quilômetros. Quando eles vinham, irmãos, parecia que era um eclipse. E eles passavam dias chegando, porque era muito grande a nuvem. Imagina grandes regiões de deserto, quando descobrem uma região que tenha um verdinho, eles descem ali. Aí já. E aí os gafanhotos vão se multiplicar, por isso que tem a lacusta e que é fases de crescimento do próprio gafanhoto. Aí vem aquela pregação neopentecostal, que diz que são 4 tipos de demônios, para quem não dá dízimo, não sei o quê. Isso aí é balela, irmão, não cai nessa não, viu? Não cai, tem irmão que já caiu, né? Mas peça perdão para Deus e vá para frente. Nosso dízimo, nossa oferta, irmãos, é de gratidão, fidelidade e amor a Deus.
A gente não pode usar terrorismo espiritual para que o povo venha andar. Terrorismo. Se você não dá aqui, você vai dar lá na farmácia. É o diabo, irmão, ficar ameaçando os irmãos? Não é assim. Eu não ameaço ninguém, irmãos. Eu acredito que os irmãos que abençoam a igreja, abençoam não só com dízimo, mas com oferta. Irmão, a igreja está uma coisa de doido. Quanto mais a igreja é avivada, mais bênção parece que vem. Todo mês, irmão. Pastor, trouxe um instrumento. Pastor, podemos trazer título para essa igreja? Pastor, olha aqui, ó. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? O povo avivado. Procura uma gravação minha, aterrorizando o povo. Você não vai achar. Eu sou contra. Totalmente contra. Não quer dar. Amém. Fazer o quê? Quer dar. Mas você está dando por quê? Gratidão, fidelidade, alegria ou medo? Se for medo, não dê. Porque medo não é uma boa, um bom vetor de trabalho para ninguém. Amém? Mas é tudo bobeira. Não tem nada a ver com demônio isso aqui, viu, irmãos? Foi um juízo prático para aquele tempo. Assim como o juízo que eu citei agora há pouco da época de Elias. Qual que era o juízo? A seca. A seca no deserto, irmão? Não, é coisa horrível. Aí, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa sem número. Aqui já é o segundo. Os seus dentes são dentes de leão e caixadas de um leão velho. O resultado foi a devastação total, foi a devastação e total desolação de Judá, que foram extremamente enfraquecidas, as árvores frutíferas foram destruídas até a casca. Ixi! O livro de Joel não faz menção direta a pecados cometidos. Olha só, grande juízo, mas ele não fala, teu pecado é idolatria, teu pecado é soberba, teu pecado é o roubo, igual os outros falam. Ele fala então de uma generalização do pecado. A questão é você perder o foco no Senhor. Então o nosso dia a dia passa a ser um dia a dia sem santificação. Os pequenos pecadinhos tomam conta e se avolumam. E a gente passa a viver uma vida longe do Senhor. O problema é esse. Eu já vi muito crente dizer assim, estou desviado, mas não estou bebendo nem prostituindo. Tá, mas vai para o inferno. Eu já vi muita gente dizer isso. Pastor, eu só não estou vindo na igreja, faz um ano que eu não tomo ceia, mas eu não estou em pecado, não. Não, você está afastado da graça, você está afastado do Senhor. Não precisa mais que isso para você ir para o inferno. Então tem gente que não entende. Porém, há indícios que a indiferença espiritual assolava a nação. Portanto, Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Olha só, indiferença espiritual, apatia, falta de paixão, falta de sentimento para com Deus. Capítulo 3, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vocês lembram? O problema do voltar ao primeiro amor da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Mas vocês têm tudo, mas não tem nada. Por quê? Porque falta o amor. Sem amor eu não posso receber vocês. Arrepende-te, senão virei e removerei o teu castiçal. O que era o castiçal? Capítulo 1 de Apocalipse vai dizer que o castiçal era a referência da própria igreja. Jesus estava no meio dos castiçais. O que é os castiçais? A própria igreja. Eu vou remover o teu castiçal. Eu vou remover a tua posição de igreja. 300 anos depois, Éfeso não é mais igreja. Está destruído. E aí? Por falta de o quê? De amor. Tinha culto, tinha ortodoxia, tinha aula de teologia, mas não tinha amor. Acabou a igreja. Então, às vezes não tem um pecado causando escândalo na mídia, mas a igreja está apática. Abre culto, fecha culto, vai para casa. Isso já é algo que precisa ser mudado, senão vai gerar morte. Conforme foi observado do Senhor, um dos elementos de profundo impacto no livro do profeta Joel, porém na segunda parte do livro o profeta é usado por Deus para trazer uma mensagem de esperança e a promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Toda a palavra de Deus começa, irmãos, com uma aferição do pecado, com uma, vamos dizer assim, um diagnóstico do nosso problema e termina com remédio.
Adão e Eva, ó, tá aqui as maldições. Mas peraí, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Tem o diagnóstico do pecado, tem a consequência do pecado, mas tem a esperança da graça. Sempre Deus termina com esperança. Amém? Sempre Ele termina depositando esperança. Então o povo está pecando, o dia do Senhor está vindo, dia do juízo, dia de gafanhoto, de guerra, de seca. Mas Ele termina dizendo, ó, mas vai chegar uma hora que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E ele usa algo universal, toda a carne. Filhos e filhas. Homens tinham mais valor perante os povos antigos. Mas ele está dizendo que vai ser sobre homens e mulheres. Livres e escravos, jovens e idosos. Generalizou o dom. É para todos. Olha só que coisa boa. Capítulo 3, Joel profetiza a queda de todos aqueles que se levantassem contra Israel. Tiro, Sidom e Filístia não estava causando problema? Fica tranquilo, eu vou abater eles. As nações seriam convocadas para a batalha final e o juízo final chegaria. Deus prometera que se vingaria contra os povos que levaram Israel ao cativeiro. Levaram Israel ao cativeiro. Historicamente, Israel foi escravizado pelos egípcios. Depois, os egípcios são coisa simples, nós sabemos do Pentateuco. Mas depois pelos assírios. Aí ele vai usar essa profecia. Está aí no livro, eu sublinhei no meu, mas não vou abrir por causa do horário. Em 722 a.C., 722 a.C., guarde essa data. Os assírios acabam com o reino do norte, Israel acaba. Depois você vai ver citando os samaritanos. A capital era Samaria. Os assírios tinham o hábito de trazer outros povos conquistados e mesclar. Assim eles acabavam com a cultura local. Irmãos, tirava todo o patriotismo, tirava todo o desejo de retaliar, de se vingar, de se reestruturar. Então era uma maneira de acabar com a nação. A nação de Israel, ela é polvilhada, tira de lá as pessoas e manda para outras nações e coloca lá outras nações, vira uma bagunça étnica. E aí, outro dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, capítulo 17, 2 Reis, se eu não me engano, não sei se é 17, agora fugiu da minha mente, onde ele fala sobre a cultura que foi mudada, ele fala sobre o costume do Deus do povo. Depois eu vou achar e passo para os irmãos. Eu preguei sobre isso na sede uma vez, sobre como o diabo usa a cultura para impregnar dentro da igreja e tirar a igreja do foco. E aí Deus não abençoa a igreja e a igreja começa a sofrer. Lá eram os leões que começaram a invadir os pastos e o povo foi ao rei: ô rei, nós não conhecemos a cultura do Deus do povo, do Deus desse local, e os leões estão nos comendo, estão nos matando. Aí eles buscam os profetas, os sacerdotes, para poder ensinar a cultura. Só que a questão não é a cultura, a questão é a fidelidade, né? Mas pelo menos o problema com leões é sanado. Só aqui. 722 a.C., os assírios dominam aquela região do Reino do Norte. E em 586 a Babilônia domina o Reino do Sul. Então demorou mais de 100 anos para poder Judá ser devastado, porque Judá pelo menos se arrependia e os israelitas, né, o reino de Israel, não se rendiam. Então, quando Deus falar, baixa a cabeça, baixa a orelha e obedece, que aí Deus vai dar vitória. Amém? Amós. Está faltando um pouquinho para acabar a aula. São 11h15. Vai dar tempo, tá bom? O resgate da verdade na adoração e na justiça. O livro de Amós foi um dos livros que eu mais preguei na minha vida. Inclusive, quase acabou com minha carreira evangelística, porque o pastor, depois que eu preguei Amós, não queria deixar mais eu pregar. Chamei a igreja de vacas de Bazã, o pastor não gostou muito, não. Não entendeu o que eu estava falando, também eu não sabia me expressar bem na época. Amós foi o escritor do livro que leva o seu nome, conforme revela as escrituras. As palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá,
e nos dias de Jeroboão. Esse é o Jeroboão I, filho de Joás, rei de... Jeroboão I, filho de Joás, rei de Judá, 2 anos antes do terremoto. Vamos lá. Amós era natural de Tecoa, cidade de Judá, que estava a cerca de 10 quilômetros de Belém, 15 quilômetros de Jerusalém. Sua família não era sacerdotal, isso é importante, como era do profeta Jeremias. E ele não era palaciano, como Isaías. Antes, sua função era de cuidador de rebanho, onde pastoreava seu gado e também apanhava figos silvestres, sicômoros. Por que isso eu falei que era importante? Porque ele não tinha uma genealogia muito apreciável. Ele não era da alta cúpula. Ele não tinha um sobrenome forte. E vamos questionar ele por isso. Eu acho interessante, irmãos, quando Deus vocaciona alguém, uma coisa que ele não liga é da onde você veio. Ele não se importa do seu sobrenome. Ele vai fazer acontecer. Lembra de Gideão? Eu sou o menor da menor tribo. Ele falou, mas é varão valoroso. O teu valor não está no teu sobrenome. O teu valor não está no tamanho da tua família. O teu valor está em você. É eu que valorizo. E isso é interessante, porque eu já vi muita gente, irmãos, meio evangélica é uma pobreza nisso. Muita gente é desvalorizada por não ter sobrenome. Muita gente é desvalorizada por não ter padrinhos políticos dentro da igreja. E eu fico com dó disso, irmãos, fico com dó disso, porque é pobreza espiritual isso. Amém? Você fazer acepção de pessoa, você supervalorizar alguém, às vezes não tem dom nenhum, não tem santidade, não tem comprometimento, mas é filho. Ah, é filho de fulano, é neto de cicrano, é sobrinho de Beltrano, então vamos pôr ele lá em cima. Ele vai acabar com o trabalho, mas ele vai ficar lá. E isso é pobreza espiritual. Amém? Esse homem, quando ele é questionado, ele vai dizer, não sou profeta, nem filho de profeta, mas Deus me mandou profetizar e eu vim. Isso é importante. Amém, queridos? Por isso que eu gosto de Amós, eu me sinto um Amós. Não sou ninguém, não vim de lugar nenhum, meu pai era matador de bode. Mas eu estou aqui fazendo o que Deus mandou fazer. Amém? Eu me vejo muito nesse homem aqui. E também eu prego umas mensagens duras que ninguém quer ouvir. Os registros bíblicos apontam que Amós escreveu no século VIII a.C., quando reinavam Uzias em Judá e Jeroboão em Israel, sendo que escreve 2 anos antes de um terremoto que é citado, que os estudiosos apontam que ocorreu em 760 a.C. O livro vai explicar bem essa questão do terremoto, a questão do tempo de Amós, que é muito esclarecido, muito fácil de você perceber as citações. A história bíblica, principalmente judaica, apontam muito facilmente esse tempo de Amós, tá bom? Amós profetiza sobre importantes aspectos vexatórios, vergonha para o povo de Deus, que envolvia a nação de Israel, comprometendo profundamente com o pecado. Qual era o pecado? Primeiro, era evidente a corrupção moral, que envolvia a nação, a começar pelos líderes políticos e religiosos. Irmãos, a corrupção religiosa e a corrupção política é muito parecida. Por isso, às vezes, os piores religiosos se tornam os piores políticos. Quem mais consegue lidar bem com a política brasileira eram péssimos pastores no nosso meio. Pessoas extremamente corruptas aqui se tornam corruptos lá. E tem gente que não entende isso. Irmãos, poder pelo poder muitas vezes sai daqui dentro do nosso meio. Amém? Nosso meio. Pessoas que galgam facilmente aqui o poder dentro da igreja. Ele puxa saco, ele mente, ele transige, ele sabe, é um Maquiavel. Aí quando ele chega lá na cúpula aqui, ele diz assim, gente, eu tenho que chegar lá no Planalto, vocês me ajudam, que eu vou dar terreno para a igreja, que eu vou dar cargo para os filhos dos pastores, que eu vou estar lá. Aí os pastores, uau, é isso que a gente quer, toma, e apoia eles, vendem os rebanhos. Triste demais isso. Deus está de olho nisso.
Era evidente que a opção moral que envolvia a nação, a começar pelos líderes religiosos e políticos, desencadeando o povo com práticas absolutamente contrárias à lei do Senhor. Outros sim, os pobres eram oprimidos e a injustiça social rolava em larga escala. Pessoas cobiçosas no poder, pessoas avarentas no poder. Se eles estão bem, está tudo bem. E o povo está passando fome? Estou nem aí, deixa passar. Ah, mas a lei não está sendo cumprida, a maldade impera, mas tem suborno, mas os ricos estão cada vez mais ricos, está ótimo, aí eles dão a nossa parte, está tudo certo. Essa é uma situação que até hoje impera. Amém, queridos? E às vezes dentro da igreja. Eu não tenho nada, não sou ninguém, pequei, prova de 10 anos. O cara é grande, dizimista fiel. Que prova? Prova para quê? Gente boa, deixa quieto. Então a gente tem que tomar cuidado não entrar por esse caminho, tá bom? O contexto histórico de Amós envolve os tempos de prosperidade alcançados por Jeroboão II. Por meio deste rei, o reino ampliou-se. Por isso que eu parei naquela hora, Jeroboão I, não, Jeroboão II. Por meio desse rei, o reino ampliou-se, gerando consequentemente muitas riquezas. Pois assim como seu pai Joás, ele tinha restabelecido os termos nas fronteiras de Israel, ele tinha feito muito, troca. Outro fator relevante diz respeito à paz que havia em Judá entre as nações vizinhas. A própria Assíria estava contida, haja visto que Nínive tinha se arrependido dos seus atos após a pregação de Jonas. Então estava tudo favorável. Mas em vez de Jeroboão aproveitar esse tempo favorável para servir a Deus, trazer o povo para Deus, eles usaram esse tempo para politicagem, usaram esse tempo para enriquecer ilicitamente, para preservar alianças com gente que Deus não mandou fazer aliança. O cenário religioso no dia de Amós estava comprometido e precário. A idolatria reinava. Por quê? Porque o povo fez aliança com o idólatra, então ele trouxe a idolatria, a mesma situação que eu falei lá atrás. A decadência moral era imperativa naqueles dias. A nação decidiu andar pelos caminhos da apostasia e da negação do verdadeiro culto a Yahvé. Essa apostasia que era evidenciada por uma rejeição obstinada. Esse negócio de obstinado é interessante. Irmãos, o crente é perseverante, o pecador é obstinado. Você saber algo que Deus quer que você faça e você se manter perseverante, mesmo que você esteja sacrificando, perdendo, as pessoas estão se afastando de você, isso é perseverança. Agora, quando você está no erro, mas você não volta atrás, isso é obstinação. E a obstinação tem preço, tá bom, queridos? Irmãos, a melhor coisa é você ser uma pessoa de fácil arrependimento. Irmãos, eu sou meio duro com algumas coisas, às vezes eu falo o que não devo falar, eu faço o que eu não devo fazer, eu sou temperamental às vezes, sou nordestino, né, irmão? Então, sangue meu é quase roxo, não é nem vermelho. E aí, por conta disso, irmãos, eu tenho que pedir muita desculpa. Irmão, desculpa, perdoe-me, não devia ter falado isso. Então, pedir desculpa, pedir perdão, pelo menos ajuda, colabora, sabia, com a gente. Mas tem gente que é obstinada, está no erro, mas não consegue pedir desculpa, não consegue voltar atrás, não consegue se arrepender. O perigo está aí. Saul pecou, Davi pecou, os dois nisso são iguais. Qual a diferença de um para o outro? Na hora que o profeta vem, Saul se justifica. Mas foi por causa do povo. Tu demorou, hein, Samuel? Peraí. Davi, quando o profeta chega, o que é que ele fala? Pequei. Ele escreve o Salmo 32. Meus ossos secaram quando eu escondi. E ele escreve 51. Pequei contra ti, somente pequei, fiz o que aos teus olhos parecia mal. Ele vai pedir perdão. Amém, queridos? E vai se arrepender. Essa apostasia, ela tinha uma rejeição obstinada e contínua da mensagem do profeta de Amós, que recebe a promessa do castigo divino. Além do culto distorcido, tinha culto,
Mas um culto que não leva para casa a justiça de Deus, Deus não recebe, irmãos. Lembra que eu citei o capítulo 58 de Isaías? Vocês já leram? Eu falei, leiam. Você vai entender isso. Não é uma questão de culto, é uma questão de vivência. Eu vou lá e falo, Deus de amor, irmão é uma bênção, um corpo, somos corpo, mas quer matar o irmão, mas não fala com o irmão. Mas, irmãos, a nossa vivência é um culto melhor do que a nossa fala, que o nosso cântico. Culto distorcido, a justiça estava frouxa, injusta, onde as relações não eram cordiais e sinceras entre os pares. Os capítulos 1 e 2 apontam para o castigo que viria sobre as nações, os povos de Israel. O Senhor Deus é justo e haverá de julgar com imparcialidade as nações. A medida do Senhor estava completa, era chegada a hora de executar juízo sobre os pecados cometidos. Capítulo 3 ao 6, os castigos destinados, irmãos, primeiro ele fala dos castigos aos povos. Presta atenção nisso. A gente olha aí na mídia e a gente está falando, olha a nação, olha o presidente, bandido que nós temos, olha como as ideologias antibíblicas estão tomando conta, olha como a escola está propagando aí gênero, homossexual, um monte de coisa. Olha, e eu digo assim, gente, tudo isso é importante a gente olhar. Mas se a gente, como igreja, cuidar das nossas goteiras, vai ser bem melhor. Se eu educar meu filho, é bem melhor. Se eu viver, tem 50 milhões de evangélicos no Brasil, 50 milhões de crentes, santos, amorosos, cordiais, vivendo a fé, a gente vai mudar esse Brasil. O problema é que tem crente corrupto, tem crente maldoso, tem crente espancador, tem crente batendo nos filhos e na mulher, tem mulher batendo no marido também. Tem tudo que não presta, está no meio dos crentes. O problema não é olhar para fora, o problema é olhar para dentro. Se a igreja começar a ser igreja, a gente já muda o mundo. Amém, queridos? Então eu digo assim, olha para a nossa goteira. Não estou passando pano na sociedade. É que não adianta eu olhar para a sociedade e não olhar aqui para dentro. Aconteceu um negócio, estou batendo, sempre está batendo é uma benção. Proibiram falar o nome de Jesus. Tá bom, irmãos, até hoje não é proibido aqui em São José, mas tem muito crente que não fala. Pastor, o senhor vi abençoado, mas quando eu te chamo para evangelizar, você não vem. Então, por que você está preocupado? Então, a verdade é, a gente está querendo cortina de fumaça. Voltar para o evangelho, praticar o evangelho, já é o suficiente para a gente lutar contra o que está aí fora. Amém? Já terminei. Irmãos, dos capítulos 3 ao 6, os castigos destinados a Israel, Judá, sendo a expressão assim diz o Senhor, aparece 53 vezes. Israel se desvia. Há aquela questão da soberba. Ele chama de vacas de Bazã, as mulheres. Mas a gente entende, o livro explica isso, que não é direcionado só para as mulheres. É porque as mulheres, elas são referenciais, vestidas de seda, comendo as melhores comidas. Os maridos, para prover para elas essa vida de rainha, está roubando, está agindo com corrupção, está oprimindo o pobre. E aí a Amós vem dizer isso, vocês estão comendo aí o cordeiro de manhã, né? A mesa está farta, olha a roupa que vocês vestem, o melhor vinho, né? Mas o pobre está sendo oprimido. Deus está vendo isso aí. E chama elas de vacas de Bazã. A região do Bazã era uma região de um pasto muito fértil, onde as melhores criações viviam lá. Comprar uma vaca que foi criada em Bazã não era para qualquer um. E ele está comparando a própria população de Israel com as vacas de Bazã, cheio de opulência. Hoje tem no nosso meio muita opulência? Tem. Qual que é o bom pastor? Aquele que construiu uma catedral. Isso é um ótimo pastor. Mas acabou com a congregação, deixou o pastor sem a cesta básica, deixou o pregador sem uma gasolina no carro, mas ele construiu uma igreja de mármore. Ele é bom.
Para mim isso é opulência. Tirando o missionário da obra missionária porque não tem dinheiro. Um salário mínimo missionário, não tem. Quanto que ganha pastor presidente? 150 mil. Como é que é? Tem sentido aonde isso, irmãos? Esses dias caiu na mídia o pastor recebendo 100 mil no Nordeste. Foi uma polêmica, eu falei, gente, vocês não estão por dentro do salário. Tem gente ganhando 150. E todo o resto é por conta da igreja. Ganha 150 livre, tem uma BMW blindada na porta, tem um helicóptero em cima e tem um avião lá dele, que a igreja banca. E aí? Aí o pastorzinho da congregação fala assim, gente, eu preciso de dinheiro para pôr gasolina no meu carro. Você é um mercenário, hein? Você é um mercenário. Esse é um apelo. Obadias, e acabo com isso, significa servo do Senhor. Não se tem muita informação, o próprio livro é pequeno. Os estudiosos apontam que ele pode ter sido contemporâneo de Elias e Eliseu e pertencido ao Reino do Sul. Haja visto que faz referência a lugares importantes tais como Judá, Jerusalém, Sião. De acordo com Obadias 1:1, foi o profeta que escreveu o seu próprio livro. Não se sabe a data da escrita, porém, Obadias pode ter escrito depois do ataque que Jerusalém sofreu por parte dos Edomitas. A tribo de Edom, ou rei de Edom, era formado pelos descendentes de Esaú, inimigos eternos de Israel. E Deus falou para eles através de Obadias que espalhar eles para nunca mais juntar. Deus sempre falou para Israel, vou espalhar, mas vou juntar. Vou julgar, mas vou perdoar. Edomitas não. Os Edomitas, eles moravam na região que foi conhecida como Idumeia, que era uma região muito desértica. Tem um cara que era muito famoso dessa região no Novo Testamento. Alguém cita? Eu falei numa aula passada. Evangelhos e Atos, não sei se vocês vão comigo, não lembro. Tem um cara que era muito famoso e ele era da Idumeia. Ele era idumeu, ele era edomita. Quem os irmãos acham que é? Cita aí, de cabeça. Fá! Nossa Deus, está difícil. Vou comer minha carteirinha de professor. Herodes, irmão. Herodes, família de idumeus. Amém? Por isso que ele era mal visto, mas ele comprou os créditos dele junto com os sacerdotes. Não sei idumeu, aqui você não entra. Ele, opa, como que eu disse? Não, vocês entram assim, pode vir. Né? Mas ele era idumeu. Historicamente, sempre existiu um conflito entre israelitas e edomitas, pois eles sempre tentaram prejudicar, desde números, lembra? Esses conflitos sempre foram sanguinários, manchados de sangue, ódios, saques. No tempo dos reis, a história não foi diferente. O contexto religioso de Judá envolvia profunda idolatria e culto a Baal, que imperava naqueles dias. Josafá, que era o rei de Judá, ele havia morrido. Seu filho Jeorão não era nem de longe igual ao pai. Josafá era homem de Deus, Jeorão nem tanto assim. Altamente comprometido com o pecado. Ele casou com Atalia. O pior erro. Josafá ele tinha um coração tão bom que ele não conseguia enxergar a maldade do outro. Olha o desejo de Josafá. Vamos juntar Israel e Judá de novo? Só que Deus não queria juntar, foi Deus que separou. Às vezes, irmãos, a gente quer pregar, sei lá, o ecumenismo. E a pessoa não quer mudar, mas a gente quer trazer ela de volta. Mas quer trazer ela de volta do jeito que ela está. E Deus não quer ela do jeito que ela está, Deus quer transformar ela. E a gente abre os precedentes. Não faça isso. Irmão, tem gente que eu amo demais, mas eu mandei andar, vai andar. Eu te amo, cara. Mas do jeito que está, não dá para você ficar aqui não. Deus vai tratar com você, depois você volta. E trata. Aí ela volta, ô pastor, opa, aprendeu? Aprendi. Estamos aqui para te abençoar. O problema é que a gente não tem coragem de fazer isso. E às vezes tem que fazer. Então, ele pegou e juntou, casou o filho dele com a filha de Acabe. Criada aos pés de Jezabel. Coisa boa? De jeito nenhum. Irmãos, eu luto pela saúde espiritual dos meus filhos e moral. E a coisa mais importante que eu vejo, irmão, não é onde eles vão estudar. Eu quero saber onde que eles vão morar na eternidade e com quem eles vão casar aqui. Pode ser uma bênção casar com a prova, irmãos.
A prova vai ficar dentro de casa. Eu posso criar eles para o melhor. Eu tento fazer deles chatos, sejam chatos para escolher. Por quê? Porque senão depois vocês vão. É a prova para a vida toda. É a prova para a vida toda. Então eu tenho muito medo. Chegou, em vez que as irmãs chegam e falam assim, pastor, vem conhecer meu genro. Chega lá o menininho, cabelinho, óculos, eita demônio! Pegou bonito, funkeiro, tênis cabuloso, tatuagem de palhaço nos braços. Eu digo, mano, se ela não está enxergando, será que não está enxergando isso? Será que não está enxergando isso? Não vai dar certo, não. Ah, mas vai se converter. Então espera se converter. Paulo fala sobre o jugo desigual. Não vai dar certo. Pastor, e se der? Não, eu não trabalho com isso. Se é para outro, não é para mim. Para mim é seguir a palavra. Para mim é seguir a palavra. Pelos frutos se conhece a árvore. Amém, queridos? E a desobediência gera o quê? Maldição. Obediência, bênção. Muita gente paga preço porque não obedeceu a voz de Deus. Se encanta com saia curta, se encanta com peitoral quadrado, e às vezes Deus ia usar um barrigudinho abençoado. Deus ia usar a menininha crente, que cobre as pernas. E aí? Esse é o perigo da gente, tá bom? Então, ele pegou, casou o filho com a filha de Acabe e de Jezabel. Quando ele morre, um grande rei. Quem controla a nação? Atalha. Ela que controla a nação. E ela leva o povo a práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Deus havia de tratar com Edom, então a profecia é contra Edom, mas mostra essa situação de Israel, que também está passando por esse período aí, tá bom? Vamos acabar? Vamos acabar, né? Fim da unidade 1, profeta orando. Amém, queridos? Cheguei no final, glória a Deus.